certo que ele não cai. Boa tarde, pessoal. Está iniciando a apresentação aqui do nosso grupo que é voltado para Code Assistant Tools. Vou estar apresentando sobre o Codex da OpenAI, né? E o pessoal vai estar dando seguimento com outras ferramentas, como o Claude, o Gemini e o GitHub Copilot. Iniciando, só para introduzir o que seria o Codex, ele é basicamente um agente avançado para servir de auxiliar o desenvolvedor de software, né? O programador. Então, ele foi treinado principalmente com a parte diferentemente do modelo GPT, que é mais generalista, ele foca mais na parte de realmente de atividades que envolvam código. Então, ele está lá exatamente para poder gerar código, modificar arquivos, executar ações e aumentar a produtividade do desenvolvedor. E, além disso, ele permite uma alta flexibilidade de onde você pode trabalhar, né? Você pode estar trabalhando tanto no terminal, em 10 locais, e até mesmo fazendo integração com o GitHub. Basicamente, o fluxo de trabalho que envolve o Codex, espera-se que o programador forneça requisitos para o modelo, e aí, a partir disso, ele vai fazer a análise do que precisa ser feito, né? Vai realizar testes para que o que ele propôs verificar se faz sentido. O usuário fornece feedback para ele, para validar, e a partir disso ele executa implantando a solução. Aqui é trazendo mais um histórico, né? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas o primeiro Codex que surgiu foi em agosto de 2021. E aí foi exatamente esse que era baseado no GPT-3. Tá? Só que ele se resumia basicamente, de fato, a uma completação de código, o que não resume muito bem o que é o atual. Só que o que acontece, no decorrer do tempo, acho que em 2023, esse modelo caiu em desuso, principalmente com a evolução para o GPT 3.5 e o GPT 4. E aí a própria OpenAI recomendou o não uso dele. Ele ficou como se fosse um modelo legado mesmo. E aí surgiu em maio de 2025, esse ano, o novo Codex, que é mais voltado de fato para um agente autônomo para estar auxiliando o programador em todo o ciclo de vida de desenvolvimento, né? E aí a gente tem os modelos mais recentes, como o Codex 5.1, o Mini e o Max. Recentemente, a gente teve o lançamento do 5.1 Codex Max, né, em 18 de novembro, 2 semanas atrás. E aí ele trouxe uma inovação que seria o Compaction. Normalmente em tarefas de longa duração, que exigem muitos tokens, acontece que o modelo acaba perdendo como se fosse uma janela de contexto, né, dos tokens iniciais. E aí o compaction que ele faz é estar resumindo esses códigos iniciais de uma maneira inteligente para ele não estar perdendo essas informações importantes. E aí foi uma inovação que a OpenAI trouxe nesse Codex Max. E aí fazendo um comparativo com o 5.1 normal com o Codex Max, ele foi pego o benchmark do SWE, e aí pode-se ver que em todos os cenários ele apresentou com uma quantidade menor de tokens de pensamento, uma acurácia maior, né? E aí, por exemplo, aqui no Medium, no nível de esforço, ele teve uma economia de 30% da quantidade de tokens para um aumento de acurácia. Além disso, essa nova atualização, ela permite que seja utilizado o nível de esforço extra high, né? E aí, com uma quantidade de tokens maior de pensamento e, consequentemente, para compensar com uma acurácia maior. Aqui é só para ter noção dos modelos recomendados da OpenAI. Esses três são os que são sendo recomendados atualmente: o 5.1 Codex Max, o Codex Mini e o 5.1 normal, generalista, né? E aí, comparando entre eles, o Codex Max tem uma disponibilização do Codex Cloud, mas já o Codex Mini e o 5.1 não tem, né? Enquanto esses dois têm o acesso à API e o Codex Max ainda não foi feita essa parte. E o modelo padrão, no momento da OpenAI, é o Codex Max. Aí, comparando em questão de quantidade de limite de uso, tanto o Codex Max como o 5.1 apresentam quantidades semelhantes de mensagens locais e tarefas de cloud, enquanto o Mini, por ser exatamente menos custoso, você tem direito a mais tarefas de cloud e tarefas de mensagens locais. E aqui tem a questão dos preços atuais por 1 milhão de tokens também. O Codex Max ainda não foi disponibilizado quando está sendo cobrado.
passando custo. Em questão de ambientes de tarefas, é possível estar executando em dois ambientes, né? Tanto a parte local como em nuvem. Aí na parte local, o Codex executa em ambientes isolados, e aí é recomendado, caso você for utilizar o Windows, estar utilizando o WSL, né, o Windows Subsystem Linux, ou o Docker, para garantir a integridade do ambiente. E aí, quando for em tarefas em nuvem, o próprio Codex faz a cópia do repositório no GitHub, trabalha na ambiente específica, e o usuário tem total liberdade para estar personalizando as tarefas lá no ambiente do cloud. Algumas interfaces que o Codex que você pode estar trabalhando com ele, a primeira delas é por IDE, então você consegue baixar ele para estar utilizando no VS Code, no Cursor e no Windsurf. É possível também estar utilizando pela interface web, então tem um link que você consegue acessar o Codex, que é esse daqui, similar ao GPT, só que específico por esse modelo do Codex. Também é possível estar integrando com o SDK, o kit de desenvolvimento, com ferramentas de pipeline CI/CD, exatamente para estar automatizando esse fluxo de trabalho. É possível estar utilizando o assistente também no terminal, tá? No celular, e você também consegue estar fazendo integração no GitHub para fazer revisão de código, esse tipo de coisa. Em relação à acessibilidade do Codex, ele tem alguns planos, e todos eles são os planos pagos, né? Então, para ter acesso a ele, você consegue pelo ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu e Enterprise. E aí, em questão de limite de uso, ele vai variando de acordo com a complexidade do modelo que você escolheu para estar utilizando, né? E aí, caso você atinja o limite do seu plano, consequentemente, você pode solicitar créditos extras para estar sendo utilizado sem interrupção. Algo interessante do Codex é que ele permite alguns comandos rápidos quando você trabalha no terminal. Então, basicamente são comandos pré-definidos, né, que você começa colocando uma barra inicial e aí coloca qual é o nome do comando específico. Aí, por exemplo, se for barra model, você pode estar selecionando qual é o modelo que você vai estar utilizando, se é o Mini, se é o Codex Max, enfim. E aí tem outras operações também aqui, eu coloquei algumas de exemplo. E além disso, pode estar sendo salvo alguns prompts reutilizáveis exatamente para você estar salvando alguma tarefa específica, alguma ação que você sabe que vai precisar estar fazendo recorreramente. E aí você pode estar salvando e talvez chamando esse prompt também pelo slash do comando. E tem como salvar pelos comandos personalizados. Algo interessante do Codex também é que ele permite estar interagindo com várias interfaces de desenvolvimento exatamente pelo Model Context Protocol. E aí você consegue estar interagindo com bibliotecas externas, ferramentas de design, aí pode também estar interagindo com banco de dados, com Postgres, entre outros. Aí ela funciona tanto na parte do terminal como na própria IDE, e tem toda uma questão de autentificação e também a parte de variáveis de ambiente. E aí é bem interessante exatamente para estar permitindo que o Codex seja uma ferramenta de desenvolvimento mais integrado, né, com ferramentas externas. Ele tem algo interessante também, que quando você faz a conexão com o GitHub Actions, ele permite identificar falhas automáticas no CI, né? E aí, a partir disso, ele detecta o problema, o Codex ele é ativado quando ele é identificado essa falha, ele vai trabalhar numa correção mínima que soluciona aquele problema e vai fornecer vai fazer uma validação, né? E a partir disso propõe o pull request para o programador. E aí ele vai aprovar ou não que ele está propondo de solução. Outra funcionalidade bem interessante do Codex é que ele faz integração com o Slack, tá? Uma ferramenta corporativa um pouco similar com o Teams. Aí, a partir disso, você pode estar fazendo a configuração do Codex, conectando com o GitHub e definindo o ambiente de trabalho. Aí instala o Codex no seu workspace, convida o Codex para o seu canal, e a partir disso, você pode estar mencionando ele e passando um prompt, né? Nesse caso aqui de exemplo, trouxe criar um trecho de código de Python para ordenar uma lista. E aí ele vai retornar com a solução proposta.
Alguns dos modos de operação do Codex a gente pode estar dividindo em três, né? O modo agente, o modo assistente e o modo somente de leitura. O modo agente, você passa o prompt para ele para executar a tarefa, e ele vai vir com todo um plano de execução, onde ele vai estar tendo raciocínio a partir do seu prompt, e vai estar executando, de fato, por conta própria, tarefas de maneira autônoma, né? E aí tem alguns passos que ele precisa da sua aprovação, quando precisa editar um arquivo específico, e aí você pode estar mantendo a alteração dele ou refazendo, enfim, tem essa possibilidade para o usuário. Tem o modo assistente, que ele sugere a linha de código para o usuário e também permite que ele edite o arquivo, e o modo somente leitura, né, que aí você passa o prompt para o Codex, mas aí ele não edita nenhum arquivo, ele só se preocupa em estar fornecendo a resposta para o que você passou para ele. Aqui eu trouxe um exemplo, uma demonstração do uso do Codex do 5.1 com o GitHub Copilot, tá? Que vai ser apresentado mais para frente. Aqui eu estou trabalhando no modo agente, tá? Aqui embaixo, e estou utilizando o 5.1 Codex Preview. E aí eu passei um prompt bem simples, no sentido só para montar um baseline, um projeto de séries temporais na área de ciência de dados, né? E aí eu falei, pô, faz a importação de dados, análise exploratória, otimização de hiperparâmetros, seleção de features e escolha o melhor modelo. Algo bem, meio que um pipeline básico. E fiz umas recomendações gerais também. Onde estaria o arquivo, qual seria a base de teste, enfim. Aí coloquei para rodar, ele passa um bom tempo raciocinando, até dar um pulado aqui. E aí ele começa a trabalhar no notebook a partir do minuto 1. E aí já começa a parte da importação de dados, que ele montou o código da importação de dados, exatamente com o caminho que eu passei. Ele filtrou o continente, assim como eu havia pedido aqui na direita, escolheu apenas um continente. No caso, ele escolheu a África. Estabeleceu qual era a coluna target, que era arrivals. E aí foi partindo para a análise exploratória, né? Montou a análise exploratória. Todos eles vai permitindo que eu mantenha ou desfaça o código sugerido por ele, né, por esse botão keep ou undo. Fez a otimização de hiperparâmetros, seleção de features e vai finalizar com a escolha do melhor modelo por métricas. E aqui, pronto. A partir daqui ele já finalizou, ele está só fazendo as validações finais. Vou estar encerrando aqui. E aqui ele finaliza todo o trabalho. Então ele desenvolveu isso daqui em 4 minutos, um baseline básico de um projeto de séries temporais, para que um cientista de dados possa estar se baseando por ele, fazendo suas edições, e de maneira bem ágil, digamos. Né? E aqui ficou faltando só qual seria o resultado de cada célula de código. Aqui eu comentei o caminho, porque aí foi falha do piloto e não do copiloto. Eu forneci o caminho errado para ele e já mandei o caminho certo. Aí por isso que a célula funcionou. Mas aí ele traz o continente, faz uma análise inicial dos dados, faz uma estatística descritiva, né, do dataset, e aí que tem todo o histórico de chegadas do continente da África e selecionou o período específico para teste, que vai ser 2024. Né? Na otimização de hiperparâmetros, primeiro ele selecionou qual seria o modelo base, que seria o Gradient Boost, e aí, como método de otimização, foi selecionado o Randomized Search, né, que ele seleciona de maneira aleatória dado um range específico para cada hiperparâmetro. E aí ele rodou, fez a seleção de features aqui também, e por fim fez o comparativo do modelo. Aqui 2 pontos no comparativo do modelo é que ponto 1, esse mean square erro ele estava dando, quando ele forneceu, ele deu como depreciado, né? Então eu tive que fazer essa correção junto com ele. Então já foi um erro que precisaria ser feito a partir do código inicial. E além disso, ele tunou e fez a seleção de features do Gradient Boost e depois fez um comparativo com o Ridge, né? Só de maneira geral, ele não fez esse mesmo procedimento para ele. Então meio que ficou injusta essa comparação, mas ao mesmo tempo eu também não fui específico que eu queria que fosse feito esse procedimento para cada modelo. Então foi uma falha, mas foi uma falha conjunta dos dois aí.
E algo interessante também é que ele priorizou umas métricas que exatamente são costumeiras nas séries temporais, que é o do MAR, MSE e MAP. E eu não precisei ser nada específico nesse sentido. Então, só para finalizar aqui, eu trouxe algumas empresas que usam o Codex, que seriam o próprio OpenAI, obviamente, né? Aí tem uma fala deles, que 70% mais pull requests semanais com revisões automáticas de código do Codex. A própria Cisco também, 50% mais rápido na revisão de código. E a Instacart, que é uma empresa de mantimentos, também integrou o Codex SDK com sua plataforma interna de agentes de codificação, e que ele permite fazer uma limpeza no código de maneira automática, né? E é isto, pessoal. Passa a palavra para o próximo.